Muito boa tarde, sétima série. Hoje nós trataremos de um gênero textual novo, um gênero bastante utilizado, apesar de nós não notarmos ele. Aliás, nós notamos as imagens, mas não notamos que aquelas imagens dentro de determinados textos têm um nome, têm um gênero específico para ele. E esse gênero é esse nome aqui bastante curioso, chama-se infográfico, com acento agudo aqui na vogal A, porque é uma proparoxítona. Então, vamos ver o que é esse gênero tão curioso que alia informações a imagens e está presente em praticamente quase todo tipo de texto. Logo, você nota a importância dele, né? Uma vez que eu disse que ele está presente em quase todo tipo de texto, principalmente os textos informativos. Então, vamos ao conceito, às características e aos desdobramentos desse gênero chamado infográfico. Primeiro, o que é, né? Qual é o conceito de infográfico? Ele é um gênero que serve para transmitir informações através do uso de imagens, desenhos e demais elementos visuais gráficos. Pronto, aqui eu já tenho o conceito básico, o conceito que você já deve ter na sua cabecinha. Primeira coisa, lembrar que ele é um gênero e que ele serve para quê? Para transmitir informações, como eu disse para você, textos informativos, só que essas informações elas vão ser transmitidas através do uso de imagens, desenhos e demais elementos visuais gráficos. Não quer dizer que vai ser só um desenho, só uma imagem, só um gráfico. Não. Esse desenho, essa imagem ou esse gráfico, ela deve estar aliada à linguagem escrita, à linguagem convencional. Lembrando sempre que nós temos dois tipos de linguagem. Nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal, obviamente, é essa linguagem que você consegue ler aqui e falar. E a linguagem não verbal é justamente a linguagem das imagens, dos desenhos, em que você consegue compreender alguma coisa delas, mesmo que não tenha nada escrito lá, ok? Então lembra aí, o gênero infográfico, o que ele é? Ele serve para transmitir informação através de imagem, desenho e os demais elementos visuais gráficos, tá? Continuando então, ele pode ser constituído por textos, como eu disse para vocês, imagens aliadas a textos, Pode também ter quadro, pode ter legenda, mapa, principalmente na disciplina de Geografia e História, nós temos muitas imagens com muitas informações, enfim, mapas, números, ilustrações, enfim, uma série de elementos aqui relacionados aos elementos visuais gráficos, tá? Esse gênero ele representa uma mistura de forma dinâmica do texto verbal com o não verbal. Lembra mais uma vez, texto verbal é o que você lê, é o que você fala, e o não verbal é justamente a utilização de imagens, desenhos, etc. Ok? Então lembra, infográfico, transmitir informações através de imagens, desenhos e quaisquer outros elementos visuais gráficos, ok? Continuando então, nós temos dois tipos de infográficos, tá? Nós temos o primeiro aqui, que são as enciclopédias, tá? Os enciclopédicos, desculpa. Os infográficos enciclopédicos, tá? Enciclopédicos de enciclopédia, ou seja, vai conter muita informação, né? Esses infográficos chamados enciclopédicos, eles são centrados em explicações universais, como o funcionamento do corpo humano. Por exemplo, no livro de ciências, a gente vai encontrar muito infográfico com explicação sobre corpo, animal, célula e tudo mais. Então, agora, quando você vê isso no livro de ciência, você sabe que aquilo ali tem um gênero textual da língua portuguesa e esse gênero chama-se infográfico enciclopédico, tá? Ele possui a estrutura parecida com a de infográficos de livros didáticos, Olha o exemplo aqui, que tem um corpo e aí tem várias e várias informações. Como eu disse para você, imagem aliada à informação, ok? E o segundo tipo são os infográficos específicos. Esses infográficos específicos, eles tratam de assuntos que são mais específicos. Por exemplo, um determinado assunto que o professor queira tratar, Então ele pega alguma coisa ali relacionada
usa a imagem e usa o determinado assunto ali dentro, quando é necessário explicar. Por exemplo, você tem aqui, ó, doação de sangue e o vírus Zika, né? Então você tem aqui, ó, várias imagens mostrando, né, sobre os sintomas e as explicações específicas sobre o determinado assunto. Nós podemos fazer um infográfico, pessoal, sobre qualquer assunto. Basta aliar a imagem à informação. Lembrando que não pode ser informação inventada, tem que ser informação verídica, tá? Por exemplo, nós podemos fazer um infográfico sobre os sintomas do Covid, né? Você pode fazer os desenhos dos sintomas, né? Por exemplo, se eu não me engano, é febre, dor de cabeça, alguma coisa assim. Então você pode fazer nesse mesmo sentido aqui, pode fazer os desenhinhos, né? Não é para você fazer, eu só estou dando um exemplo, tá? Você pode fazer os desenhinhos e, né, escrever embaixo os sintomas, o nome e tal, bonitinho. Você estaria fazendo o quê? Um infográfico específico, porque você estaria tratando de um assunto específico, aliando então a imagem à escrita, ok? Então lembrando, temos dois tipos de infográficos: os enciclopédicos, mais presentes nos livros didáticos, e os específicos, que você vai encontrar em jornal, etc., em internet e tudo mais, tá? E nós temos então, para finalizar, as características desse gênero tão curioso, né? Nós temos aqui 6 características. Primeiro, como qualquer gênero, ele precisa ter título. Então, note nos exemplos aqui, ó, vou voltar para você ver, ó. Título aqui em evidência, né? Doação de sangue, o vírus Zika. E o anterior aqui, ó, bactérias. Então, todo infográfico tem um título em destaque, bem compreensível, de fácil compreensão, tá? E geralmente ele é aliado já ali ao desenho, à imagem ou à fotografia. Segunda característica, apresentação de estatística. Quase todo infográfico vai ter uma estatística sobre o assunto que ele está tratando. Como assim? Por isso que eu falei para você que você não pode inventar, tem que ter dados específicos, tem que pesquisar o assunto para escrever sobre ele. Deixa eu mostrar para você, ó. Aqui, sobre a doação de Zika vírus, ele vai falar aqui, ó, sobre dados específicos, ó, doadores que tiveram febre, diarreia ou enxaquecas até 7 dias. Então, olha só, ele dá dados específicos aqui, né, 7 dias, sobre o determinado assunto. Então, quase todo gênero, quase todo infográfico vai apresentar estatística, às vezes vai apresentar até um gráfico mostrando a porcentagem daquilo sobre o que ele está falando, ok? Terceiro ponto aqui, terceira característica, são os tamanhos gerenciáveis de um infográfico, tá? O que é isso, né? Por exemplo, nas plataformas digitais, geralmente você encontra as imagens pequenininhas e aí quando você clica nela, ela amplia para ficar melhor a imagem. Foi o que eu fiz aqui, ó, nesse gênero, ou nesse infográfico anterior. Ele era pequenininho e eu aumentei ele para ficar grandão. Essa é uma característica bem voltada assim, para os infográficos que a gente encontra na internet, tá? Quarto, são as imagens, obviamente. Um infográfico sem imagem não é infográfico, seria só um texto. Porque lembra, o objetivo do infográfico, né, a característica principal dele, é informar através de imagens, fotos, enfim, qualquer elemento que possa contribuir de forma visual. O quinto aqui é o tema, né? O infográfico ele precisa ter um tema, um objetivo específico sobre o que vai escrever. Como eu falei para você sobre, por exemplo, o Covid, né, que está muito em alta. Só que dentro do Covid você precisa ter um tema para escrever sobre ele, porque só sobre o Covid é muito amplo. Sobre o que você gostaria de escrever dentro do Covid? Por exemplo, sobre os sintomas dela, sobre as consequências, sobre, enfim, né? Então você tem aí possibilidade de distinguir temas dentro do gênero, ou perdão, dentro do assunto que você vai falar. E a última característica são os espaços em branco, né? A maioria dos infográficos de sucesso tem uns espacinhos ali em branco para dar uma ideia visual melhor. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ó, tá vendo? Aqui não está branco porque está azul, né? Porque esse aqui é colorido, mas você vai ver que há espaços, é muito bem estruturado, né? A estrutura do texto, ó, tá vendo? Ele não é totalmente preenchido. Deixa eu voltar no anterior aqui para você ver, ó.
Esse aqui sim, ó, tem espaços, tá vendo? O texto é muito bem pré-definido, muito bem estruturado para ficar bonito, para chamar a atenção do leitor, para que o leitor queira, né, ir a fundo naquilo ali que ele está vendo. Então é isso, bem rápido, né? Espero que vocês tenham gostado e compreendido bem. Eu achei bastante legal. Lembrando que qualquer dúvida eu estou à sua disposição. Pode me chamar no grupo ou no privado. Um abraço e até a aula.